Meus amigos patriotas brasileiros, esse vídeo é para a gente comentar um pouco sobre os ministros e ex-ministros inteligentes que tivemos na nação. Vamos iniciar com o seu ministro realmente da economia, senhor Paulo Guedes. Com certeza é um homem acima da média, é um homem inteligente. Só que durante esses 600 dias de governo, andou em alguns momentos trocando o seu chip. Não sei se foi ele que por si só quis realmente trocar o chip, ou se ficou na sombra do seu líder, que eu não reconheço mais na nação brasileira. Com certeza o senhor Paulo Guedes não pegou os livros com as informações dessa doença, com essa informação dessa invisível doença que atingiu o planeta inteiro. Realmente pegou o ministro, como a mim também, de surpresa. Só que durante os 90 dias, ele ficou aí respeitando as orientações desse brilhante ministro Henrique Mandetta, que daqui a pouco eu comento sobre isso. Ele andou realmente se espelhando nas informações desse ministro e teve comportamento adequado durante os primeiros 20 ou 30 dias, senhor Paulo Guedes. Como ele é também um cidadão com a idade avançada, de alto risco, se preservou, então está correto. Mas não vê como super-ministro da economia com as informações corretas para a gente enfrentar. Durante esses 90 dias que nós estamos doentes, enfermos, dentro desse buraco, o senhor Paulo Guedes não deixou um raciocínio muito claro para o futuro. E essa doença, esse vírus, de forma competente, não deixa para nós um futuro, só deixa o histórico do passado, de hoje para trás. Ele deixa um histórico matemático, estatístico, ele deixa, para a gente poder avaliar. Mas o amanhã ou depois, ele não deixa. Mas o senhor andou falando também, de forma inadequada, que a nossa economia entrou em depressão verticalmente, iria recuperar em V. O senhor está redondamente enganado, senhor Paulo Guedes. Não é assim. E veja que no começo, quando houve realmente essa crise, essa guerra, esse combate, o senhor queria dar aos mais necessitados R$200. Aí depois houve um ajuste e uma politicagem no final de R$600. Mas tudo isso não era intenção inicial, nem do senhor e nem do seu líder. Isso foi uma mistura de pensamento do Congresso Nacional. E depois o senhor colocou o carimbo de R$600, acertadamente, não está errado, acertadamente, tá? Para os mais necessitados. Agora, jamais o senhor, como economista e ministro da economia, jamais pensou na quantidade invisível que a nossa nação tinha. Jamais o senhor passou pela cabeça do senhor, pelo pensamento lógico do senhor, que nós tínhamos 60 a 70 milhões de invisíveis, de informais, com pessoas com necessidade, de urgência para sobreviver. O senhor não ajudou, com a inteligência que o senhor tem, esse incompetente ministro Onyx Lorenzoni. Tudo foi um desastre do líder. Todos esses 90 dias, a nossa nação ficou em último lugar no planeta. Tudo nós somos últimos, tudo, pelo negacionismo, pelas mentiras, pela falta de informação correta. Mas como o senhor é um homem inteligente, o senhor pertence à ilha de homens inteligentes no Brasil, agora eu vou dar uma contribuição ao senhor. O senhor não era para estar falando de bilhões e milhões, tudo assim por diante. Qual era a fraqueza da nossa nação? Era essa faixa da população brasileira de 60 a 70 milhões, que não tinham como sobreviver durante esses 90 dias sem as suas atividades. E as pequenas e médias empresas, que essas sim não têm PIB, mas elas que geram emprego. O senhor também não teve realmente uma preocupação de preservar e fazer com que o dinheiro chegasse a esses pequenos e médios empresários. Eles é quem gera o emprego. Eles é quem realmente não tem PIB, porque são pequenos organismos. Mas ele é quem gera realmente toda a empregabilidade da nação. E até hoje estão aí eles, coitado,
Tem deles que estão totalmente desesperados, que já fecharam. Por quê? Porque o recurso de emergência, que deveria o senhor promover, não chegou até eles. Mas tudo bem, tudo isso é passado e o passado eu não quero construir. O que eu quero agora é construir com o senhor para unir toda a nação. E o senhor, como realmente tem o poder de um ministro de Estado, é um super-ministro, que até agora o senhor não exerceu atividade, eu quero que o senhor vá, por favor, para o Congresso Nacional, durante esses 6 meses que faltam, criar ambientes para a gente retomar a economia em janeiro. Mas fique sabendo, a recuperação da economia não vai ser em V, como o senhor colocou, não. Nós vamos levar aí mais ou menos de 5 a 8 anos para recuperar a nossa economia, que nós perdemos, que entramos nesse buraco nos últimos 90 dias. Mas isso não é só a nossa nação, não, é o planeta inteiro. Houve grandes perdas, houve grande deformação. Agora, hoje o senhor deve ter a ciência bem clara. De 212 milhões de brasileiros, nós temos aí só 30 milhões que estão em situação mais ou menos adequada. E temos 180 milhões de brasileiros aí precisando da nossa ajuda, precisando do nosso alento. E o senhor tem que fazer o quê? O que é que o senhor tem que fazer? Pegar agora o Congresso Nacional para trabalhar de segunda até sexta, seja presencialmente ou seja virtualmente, para aprovar as leis desse novo Brasil. Nós temos que construir essa nova ponte. E quais são os pontos que eu gostaria de deixar claro para o senhor? Quais são os pontos? Primeiro, que o sistema tributário seja igual para todos. Tire os privilégios dos bancos, tire os privilégios daqueles que têm benefícios fiscais e deixe os pequenos microempresários de forma igual, usar o princípio da isonomia, criar leis sólidas para que deixe a economia, para a gente retomar a economia de forma igualitária. E eu posso perfeitamente ir dando granuladamente, à medida que o senhor vai caminhando nesse sentido, eu posso dar muitas contribuições ao senhor, em respeito à sua inteligência. Mas vamos aguardar outras informações adiante. Quero falar agora sobre esse brilhante ministro aqui que eu não conhecia, mas aprendi a respeitar, o senhor Henrique Mandetta. Nenhum ministro até hoje desse líder ausente da nação foi tão brilhante como o seu Henrique Mandetta. O que fez esse brilhante ministro? Olha, era um homem que eu não tinha conhecimento a respeito dele, mas ele pegou toda uma saúde brasileira fragilizada, doente, enferma, conseguiu unir todos eles, uniu o pegou o Ministério da Saúde com o seu corpo técnico, uniu todo mundo, uniu os municípios, uniu o Estado, uniu os CREP, e uniu os profissionais da saúde que não tinham lá essas qualificações para ser realmente para combater essa pandemia. E durante toda a sua presença lá, sofrendo todas as pressões do seu líder, porque ele brilhava bastante, era o ministro mais transparente, com melhor informação no governo, se comunicava fácil com toda a sociedade, com toda a nação brasileira. E eu quero, ministro, o senhor, para dar grandes contribuições ao futuro também, quero contribuir com o senhor e quero que o senhor também contribua com a nossa nação. O senhor tem muitas informações preciosas para dar à nossa nação, para reconstruir a nossa saúde e a nossa nação. Parabéns ao senhor por esses momentos difíceis que o senhor atravessou. Temos aqui também o senhor Sérgio Moro. Todos esses homens aqui, ó, todos são acima da média. São aqueles homens que eu falo, as ilhas de inteligência do Brasil. Sérgio Moro, o maior paladino do planeta. Seu Sérgio Moro foi muito criticado aqui no Brasil, muito criticado, mas reconhecido mundialmente. O homem que melhor combateu a corrupção no planeta, num país endêmico como o Brasil. O senhor, seu Sérgio Moro, merece todo o meu respeito. Evidentemente, o senhor não usou todas as leis do nosso país, mas não poderia usar, porque quantas inconstitucionalidades tinha na nossa nação? Infinitas. E o senhor realmente foi o melhor paladino, o homem que melhor combateu a corrupção, o homem que prendeu os homens mais poderosos aqui no Brasil e lá fora. E outra coisa, todos aqueles que estavam sob a sua jurisdição, o senhor conseguiu prender e penalizar.
e retomar o dinheiro de volta. Agora, já os políticos que têm foro privilegiado, que o senhor não podia exercer o poder, e sim o Supremo, até hoje não julgou como o senhor julgou. O senhor está de parabéns. O senhor é um paladino. O senhor é um paladino da corrupção. O senhor é o maior mão limpa do planeta. O senhor foi reconhecido mundialmente como o melhor combatente da corrupção. Então o senhor também merece, e eu quero a ajuda do senhor também, para realmente construir pontes de futuro para a nossa nação. Eu vou contar com o senhor. Aqui está o seu Nelson Teixe também, que ficou menos de 30 dias para substituir o seu Henrique Mandetta. O senhor, antes de ser ministro, o senhor já concordava com as filosofias e com os princípios do seu Henrique Mandetta. E o senhor também é um homem brilhante também, acima da média. Me deixou muito triste no primeiro dia que o senhor disse que eu não estava aliado com esse líder. Mas depois de 30 dias, 11, 30 dias, o senhor já tomou a consciência de que caminho a seguir. E o senhor não podia jogar fora a sua reputação. Então, parabéns. E eu quero contar também, seu Nelson, com o senhor também, para reconstruir essa nação. Aqui nós temos um único general que não conseguiu ficar na sombra também desse líder. Então, o seu Santa Cruz também, eu quero contar com o senhor com a reconstrução da nossa nação. Muito obrigado.